Olá, meu nome é Jovi. Hoje eu vou apresentar um pouquinho aqui como funciona a parte de descontos na plataforma Magento. Eu estou usando a versão 1.9, que hoje já é uma versão que está indo para ser descontinuada, porque nós temos a Magento 2.0. Mas como nós ainda temos clientes que utilizam essa plataforma, e a gente vai criar esse tutorial aqui para explicar um pouquinho sobre como funciona a parte de descontos nessa plataforma, tá? Então, utilizando a Magento, já estou logado no painel de controle, eu tenho aqui o menu promoções. Aqui no menu de promoções eu tenho dois tipos de promoções, né? Uma que é a Catalog Price Rules, que basicamente são regras para preços, né? E eu tenho Shop Cart Price Rules, que é do carrinho de compras. Então, aqui eu tenho uma regra que ela é condicionada ao produto, ou seja, determinadas condições que serão aplicadas aos preços do meu produto, do meu catálogo. E a outras seriam promoções relacionadas ao fechamento do meu carrinho. Depois que os meus itens já estão no carrinho, eu posso aplicar determinadas condições. Elas são muito parecidas. E tem assim, diferenças muito pequenas entre uma e outra. Aqui entrando então na Catalog Price Rule, que é a regra de catálogo, eu venho aqui no meu painel e eu crio uma nova regra, né? Eu tenho uma opção criar nova regra, e aí no momento que eu vou criar uma nova regra, eu coloco um nome para essa regra, uma descrição para eu lembrar para que serve essa regra, ativo a regra ou não ativo a regra, aplico a grupos de produtos de clientes específicos. Por exemplo, se eu clicar em Not Login, são para os clientes que não estão logados, que são aqueles clientes que não fizeram login na loja ainda, eles só chegaram na loja. Se é sua loja, ele já está aqui nessa página. Aquele cliente que já se logou na loja, ele pode estar classificado conforme grupos. O Magento tem um sistema de gestão de grupos de clientes. Então, se o cliente tiver classificado por algum grupo, eu posso ter uma regra condicional que só se aplica a determinados grupos. Que nem o cliente geral, ou o cliente que é atacadista, ou o cliente que é revendedor, né? Ou qualquer cliente. Então, a grande diferença aqui é assim: quando eu aplicar essa regra aos clientes não logados, a regra já está aplicada desde que as outras demais condições da minha regra sejam atendidas, para qualquer um que entrar no site. Se eu clicar nesta opção de gerais, que são essas categorias são default do Magento, tá? Você pode criar novos, mas as default do Magento são essas. Se for uma categoria geral, ou seja, qualquer cliente, primeiro o cliente tem que se logar na loja, ele tem que ir lá no login, digitar o nome do usuário, digitar a senha dele, só então ele tem acesso à promoção. E aí sim vai aparecer de acordo com as demais condições, né? As condições juntas vão formar a promoção para o cliente. Quais são as demais condições? Por exemplo, essa minha promoção ela pode iniciar de uma data específica até uma data final também específica. Eu posso ter uma regra de prioridades, eu posso ter condições que são basicamente aqui lógicas, né? Então eu tenho lá, se todos as condicionais abaixo forem verdadeiras, aí eu posso colocar condições, né? A categoria do meu produto qualquer categoria que eu tenha na minha loja, por exemplo. E aí, se, portanto, na hora que o cliente estiver visitando, ele entrar na categoria numa data específica, ele tem 10% de desconto. Se não for naquela data específica, ele não vai ter o desconto. O desconto não vai ser aplicado porque ele não está na categoria ou ele não está na data. Então, existem condições que você vai descrever aqui para que ele aplique o desconto. E aí, eu vou ter as ações que o meu desconto vão ofertar. Por exemplo, vai aplicar uma percentagem no preço original de desconto que vai ser de 20%, e isso pode ser adicionado a subprodutos daquela categoria, ou eu posso ter N ações aqui que vão ser aplicadas a várias outras condições, tá? Então basicamente essa é a parte de condições de catálogo. Quando a gente vai para a parte de regras do carrinho, as regras do carrinho são um pouquinho diferentes, porque a gente tem que colocar o nome de regra, mas aqui, quando a gente ativa essa regra e escolhe o grupo de clientes que a gente vai aplicar essa regra de carrinho, eu posso classificar essa regra como um cupom.
um cupom de desconto específico, por exemplo. E aqui eu posso criar lá um código do cupom, que é aquele cupom que eu vou distribuir para o meu cliente. Então, significa o seguinte, pode ser clientes não logados, mas na hora que ele digitar este código, ele tem acesso a essa regra de desconto que vai ser aplicada somente no carrinho de desconto. Eu posso classificar quantas vezes um cliente pode usar, quantas vezes o cupom pode ser utilizado e quantas vezes pode ser usado por cliente. Então, eu posso ter um cupom que ele pode ser usado 10 vezes apenas, mas ele também só pode ser usado uma vez por cliente. O que significa isso? Que os 10 primeiros clientes que usarem o cupom vão ter direito ao desconto. O 11º cliente entrou lá, vai tentar usar o cupom, não vai conseguir, porque essa regra está dizendo que o cupom só poderia ser usado 10 vezes e uma vez por cliente. Então, o mesmo cliente não consegue usar 2 vezes e o 11º cliente não conseguiria usar o cupom. Pode ser 100, pode ser 1000. Então, essas são um pouquinho das condições. Você tem aqui algumas outras opções de publicação de RSS, prioridade, datas, etc. A data de validade do meu cupom, de que período ele vai valer, né? Se vai ser, por exemplo, um cupom de agosto, eu posso colocar lá do dia 1º de agosto até o dia 30 de agosto, e o cupom está valendo. Condições que eu possa querer adicionar no meu cupom. Então, o meu cupom só vai ficar ativo se o total, se o subtotal do meu carrinho de compras estiver valendo X reais. Então, assim, o cupom ele só vai aplicar desconto se o carrinho chegar a 150 reais nesse caso aqui. Então, enquanto o carrinho não estiver totalizando 150 reais, o cupom não vai funcionar. Se eu deletar essa regra, acabou. O cupom vai funcionar independente do valor do carrinho. Tá? E aqui eu coloco o que vai efetivamente acontecer. Então, eu vou colocar um desconto, né, percentual, ou um desconto fixo em valor. Então, meu cupom vale 10 reais, ele vai dar um desconto de 10 reais, né, para cada vez que ele for utilizado, né. O percentual, por exemplo, né, se eu estou falando que ali é um desconto percentual, quantos por cento eu quero, por exemplo, 20%. Eu posso colocar uma quantidade máxima, uma quantidade de itens X. Enfim, são várias regras aqui. Posso considerar somente se não dar frete grátis, se está usando cupom. Eu posso usar várias configurações para o meu cupom de desconto, a fim de ajustar a estratégia da minha operação, a estratégia da minha campanha, tá, promocional. E os labels são basicamente onde a gente especifica como esse cupom vai ser exibido, né? Se ele vai ser exibido em todas as lojas, porque aí entra a parte de configuração multilojas do Magento, mas a princípio a parte importante realmente está nessas 3 primeiras abas aqui, que é as regras do meu prêmio de cupom, as condições e as ações. Então, por hoje seria isso. É um videozinho só para a gente fechar o tema de cupom na loja Magento. Isso se aplica à versão 1.9. A versão 2.0 é diferente. Obrigado.